Welcome, everyone. Good morning. Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem. Eu sou Jean-Charles Levali, representante do Canadá para a ICA. ICA, se vocês não sabem, é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, com sede na Costa Rica, com especialização na agricultura, bem-estar, e hoje falaremos sobre vinhos e bebidas espirituosas. Aqui temos uma agenda e só para reiterar em termos de dicas, verifiquem que vocês estejam escutando com a sua língua de preferência. Na parte inferior da tela no Zoom tem um mundinho que diz interpretação. Vocês podem clicar espanhol, inglês ou português. Por favor, escolham a sua língua. Lhes agradeço por serem parte. Antes de eu apresentar os palestrantes, eu vou convidar nosso parceiro, o presidente da Abrula, que também é Sua Excelência Martim Vidal, embaixador do Uruguai. Muito obrigado, Jean-Charles. Bom dia para todos. Boa tarde para outros. Em nome da Grula, que é o Grupo Latino-Americano de Embaixadas no Canadá, em Ottawa, eu lhes dou as boas-vindas e agradeço a todos e todas pela sua participação nesse evento sobre as oportunidades e desafios do mercado canadense de vinhos e licores. Gostaria de agradecer a excelente equipe do escritório da ICA na Ottawa pelo seu trabalho para organizar esse webinário, e especialmente ao seu diretor, Jean-Charles Levalet, que desde que ele assumiu, não deixou de buscar oportunidades para conectar a América Latina e o Caribe com o Canadá, em torno desse capital regional compartilhado que tanto nos identifica como é a produção agrícola. Gostaria de salientar também o eficaz e coordenado trabalho que nossos colegas estão fazendo. Eles se dedicam a promover as questões agrícolas e comerciais nas embaixadas que fazem parte do Grupo Latino-Americano em Ottawa. Espero que o evento de hoje seja o primeiro de muitos nos quais a Grula e ICA na Ottawa somam forças para promover e aprofundar os laços entre a América Latina e o Canadá em torno do setor agropecuário. Decidimos começar pelo vinho e os licores, por três motivos fundamentais. O primeiro deles é porque todos gostamos, claro, mas, falando sério, em particular, escolhemos esse setor porque o Canadá é, por um lado, um mercado extremamente importante. Em geral, está dentre os primeiros no nível mundial e o 10º no nível mundial em geral, e por outro lado, porque é um mercado altamente regulado, com algumas complexidades que devem ser levadas em conta, que podem dificultar o acesso, especialmente às pequenas e médias empresas. Para resolver isso, hoje teremos um excelente painel que nos permitirá entender melhor como funciona o mercado canadense, ou melhor dito, os mercados canadenses, em função, como vocês já verão, da autonomia que as províncias no Canadá têm para regularem esse setor. Assim, também escutaremos diretamente a experiência de quem já conseguiu fazer o seu caminho nesse terreno. Os produtores e exportadores da nossa região, nós queremos lhes reconhecer porque nós que temos a representação oficial dos nossos estados no estrangeiro, utilizamos os produtos elaborados por vocês e são uma das melhores cartas de apresentação que nós temos para dar a conhecer e para valorizar nossos países. Muito obrigado. Parabéns, Martin. Excelente apresentação. Brevemente, queremos comentar a nossa audiência sobre o mercado canadense, que é um mercado muito grande, realmente, em termos de vendas mensais, falamos de 2 bilhões de dólares em bebidas espirituosas, vinho, cerveja no Canadá. Eu sei que meus colegas falarão sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, o consumo per capita anual no Canadá é de 775
Então, é muito importante. Aí você tem vinho, 70%, bebidas espirituosas representa 6%. Então, é um panorama bastante importante. Vamos começar com vinho. E, então, teremos Daniel Giroux, que é diretor da California Wines do Canadá. E depois seguiremos com um vídeo da Susana Balbo, da Argentina. Então, Daniel, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de fazer parte desse evento. É uma honra realmente para mim. Eu vou começar com a minha apresentação e espero poder dar uma luz nesse mercado louco no qual estamos, diferente de outros mercados. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, o mercado de vinhos no Canadá. Eu vou começar comentando um pouco sobre o panorama, sobre o California Wine Institute e o que nós fazemos. Foi fundado em 1934 na Califórnia, depois da proibição. Sua função é justamente compliance, apoio, tem uma função de defesa da indústria. A Califórnia é o quarto maior produtor de vinhos no mundo e as exportações representam mais do que 1,3 bilhões. Então, esse aqui é um estado que é maior do que outros países vitivinícolas, porque tem mais de 170 empresas exportando para 120 países. E também, eu sou representante de comércio, que trabalho aqui para o California Wine Institute, com representação no Canadá. Então, eu gostaria de comentar qual a nossa missão. Temos muitos esforços para atingir sustentabilidade e para isso quero comentar com vocês que nós temos 250 hectares ou 620 mil acres de plantios de uvas para vinhos e 50% são certificadas como sustentáveis. Isso é incrível também. Isso tem a ver com países como Portugal, Argentina, Chile. Então, para vocês terem uma ideia de que significativo isso é para as regiões, comparado com outras regiões vitivinícolas do mundo, mais de 80% do vinho produzido na Califórnia é produzido como vinho sustentável e certificado pela Califórnia, como já disse, é fundamental para o caminho para o carbono zero em 2045. Queremos mostrar liderança no mundo em termos de como nós agimos e como nos comportamos nos mercados. Tendo dito isso, o mercado dos vinhos no Canadá. Quando pensamos no Canadá, temos 37,5 milhões de habitantes, que são basicamente o tamanho da Califórnia. A nossa população na Califórnia é equivalente à população toda do Canadá. Então, estamos afastados da fronteira, mas o que nós bebemos? Qual o nosso consumo de bebidas alcoólicas? Consumimos cerveja, sim, mas isso está caindo de maneira interanual, em termos gerais. Mas estamos mudando agora em termos da eleição de bebidas alcoólicas. Estamos nos afastando da cerveja e estamos indo mais para o vinho, como segmento que é o segundo maior em termos de tamanho. Se analisarmos em dólares, é um segmento importante e está crescendo em termos de valor. O que eu quero salientar aqui é que os volumes estão estáveis ou até recuando, mas em termos de preços está aumentando. Há outras categorias como licores, mas o vinho realmente é um sucesso aqui, especialmente aqui que estão prontos para também no segmento de bebidas prontas, que tem baixo conteúdo de açúcar. Isso é o que dominou o mercado nos últimos 5 anos. Agora tem essa meseta
Esse é um segmento de interesse, está crescendo significativamente aqui. Vocês vão ver algumas das tendências no mercado. Por que investir no Canadá? Bom, consumimos mais álcool do que a média no mundo. Gostamos de consumir bebidas alcoólicas. Temos o terceiro lugar depois da Austrália e da Nova Zelândia, em termos de consumo per capita. Como se vê aqui a participação em termos de renda por país e por país de origem. Quem domina o mercado? Quais países? Por exemplo, temos aqui o mercado local no Canadá, que tem 22% da participação de mercado. Seguido pela França, com 16,8%, Estados Unidos com 15,8%. Estou falando da participação na renda, sim? Segundo cada categoria. Segue Itália com 15,4%, Austrália, Espanha, Chile, Nova Zelândia, etc. Bom, agora vamos ver segundo cada mercado. Mencionamos isso antes. Cada uma das nossas províncias no Canadá tem uma forma diferente de abordar o mercado. Tudo é dominado pelo sistema monopólico de controle por parte do Conselho de Bebidas Alcoólicas. 53,5 milhões em Quebec, 8,5 milhões de habitantes, mas representa 36% das vendas de vinho, 18 milhões de caixas de 9 litros. Eles são quem domina o mercado em termos de participação de mercado. Mas pensem que é um grande monopólio. Esses monopólios de bebidas alcoólicas têm requerimentos muito estritos, muito exigentes para atingir esse mercado, para conseguir ter um produto na lista e como vender por esses canais. Mas vamos falar um pouco sobre como vocês podem ter sucesso no mercado de vinhos em Quebec em particular. É o mercado mais significativo. Depois, em azul escuro, tem Ontário, com 14 milhões de habitantes, dominante em termos de população, mas representa 30% das vendas de vinho. 15 milhões de caixas de 9 litros. Também está controlada pelo Conselho de Licores da Ontário. É um monopólio. Controlam e ter um produto próprio na lista dessas lojas não é algo simples. Também há uma grande oportunidade em Ontário através do canal Supermercados. Há 5 ou 6 anos funciona e continua se desenvolvendo, mas é uma nova forma de expor o vinho e a cerveja ao mercado. O resto não é vendido no supermercado. Essas são as categorias. Agora vamos ver o outro lado do país, a costa oeste, British Columbia. Essa província representa 16% da venda de vinhos, 7,9 milhões de caixas de 9 litros. Nós chamamos a isso a garrafa híbrida, porque tem um monopólio. O governo controla a venda de bebidas alcoólicas. Existem também os retalhistas, por isso chamamos de mercado híbrido. E vemos que estão perdendo um pouco da participação do mercado. Então, é interessante pensar no negócio, considerando as vendas e as oportunidades em um novo modelo varejista, que é privado junto com o do governo. Depois chegamos à província de Albernes, onde tem uma privatização faz muito tempo, com mais de 4, a Alberta, a região de Alberta, que tem 4,2 milhões de caixas. Então, aí é mais fácil entrar para esse mercado, achar um distribuidor e vender o vinho. Eu considero que é um dos mercados mais simples para entrar e poder ter um bom entendimento de como é que funciona. Então, essas 4 regiões representam 91% das vendas. Então, eu recomendo
considerar British Columbia e Alberta para o oeste e Quebec e Ontário também. Então, no mercado do vinho, em geral, vamos trabalhar com cores, tá? Com tendências gerais. Temos o dominante, que é o vinho tinto. Depois vem o branco, depois o rosé, que é uma categoria que está on fire, crescendo muito no Canadá. E depois o espumante. Estamos vendo um aumento muito importante de rosé e espumante, mas o que vemos é que o tinto vem com 20 milhões, branco com 20 milhões, rosé com 2,7 milhões e espumante com 2,4. Então, para que vocês conheçam onde focar as suas energias. Agora, planejamento do mercado de exportações. O que se faz no Canadá? Princípios básicos. Primeiro, se precisa de uma estratégia go-to-market, ser claro de qual é a sua estratégia, fazer a tarefa de casa, fazer a análise, conhecer os objetivos de volume, quanto você está preparado para investir, porque se precisa de um investimento substancial, considerando a situação dos monopólios. Então, é importante conhecer bem a situação primeiro. Depois, você tem que ter um agente. O que é um agente? Um agente no Canadá é como um distribuidor. É uma pessoa na qual você confia para que ajude você com a estratégia e para atravessar todos os mercados e as regulamentações. Isso que eles fazem, representam seu vinho e sua marca nesse mercado e tem uma parceria e um entendimento do que é que se precisa fazer com as câmaras de licores, né? Eles conhecem bem as regulamentações, o que se tem que fazer, como a rotulação, embalagem e todos os requisitos para que seu produto possa entrar no mercado. E a maioria das câmaras de licores não vão se juntar com você, a menos que você tenha uma agente. É assim. Depois temos representação de cada um dos mercados no campo, dependendo da sua estratégia. Então, se você vai entrar no mercado, você está fazendo vinho de luxo ou marcas mais tipo gerais? Qual vai ser a sua estratégia para entrar no mercado? E seu agente tem que encaixar com isso, sim, com a sua estratégia desejada para o mercado. Quais são os seus objetivos? E então, os agentes vão ajudar vocês com eles, para que você possa atingi-los. Então, primeiro, agente. E falamos agora das tendências, o que está acontecendo, para que vocês saibam como é a situação. Antes da Covid, essas eram as tendências de vinho que tínhamos no mercado. Comprar porque era melhor para você, o estilo com pouco álcool, espumante. Consumidores estavam procurando opções mais sadias e também considerando o melhor para o planeta. As pessoas queriam comprar marcas e produtos que tivessem valores, valores que fossem autênticos. É bom para o planeta? É bom para mim? Também, comprar menos, mas beber melhor. Isso foi o que eu estava salientando. As pessoas estão gastando mais dinheiro em melhor vinho. Outra questão importante é a inovação da embalagem. Com vinho em caixa, em lata, tudo isso continua crescendo. É uma oportunidade pequena, mas em crescimento. E também falei disso antes. O rosé e o espumante são categorias que estão crescendo muito e as câmaras de licores estão prestando mais atenção. E, além disso, temos o novo, que continua crescendo também e recebendo atenção. Então, o que acontece agora depois da Covid? Preço baixo, as pessoas estão com uma tendência que está mudando. Agora está se voltando a uma situação onde as pessoas, por outra parte, estão decidindo se
se sentir bem e fazer coisas que façam com que possam gastar mais um pouco para beber um melhor vinho. Então, vemos aí uma oportunidade. Tudo que era velho agora é novo de novo. As pessoas estão comprando coisas que são mais tradicionais. Então, as marcas que têm uma maior história, que estavam caindo, agora estão passando por uma situação melhor. Então, as pessoas estão voltando a comprar esse tipo de marcas. E-commerce e as vendas online cresceram muito, houve uma explosão disso. Então, os monopólios de licor que foram inteligentes fizeram com que fosse muito simples para comprar, né? As pessoas estão comprando online e fazem com que as caixas sejam mandadas para sua casa, né? Então, a situação do comércio online vai continuar sendo um desenvolvimento importante. E os pequenos supermercados também estão ganhando. As pessoas vão fazer as compras para lojas de conveniência e aproveitam para comprar seu vinho. E depois, as caixas também são uma tendência, as pessoas estão redescobrindo esse tipo de vinho em caixa e vemos uma tendência crescente também no mercado. O Canadá é o segundo mercado mais rentável, mais lucrativo do mundo para vinho, e houve muitos estudos que estabelecem justamente a importância do Canadá como mercado para que vocês vejam qual é a oportunidade existente para os vinhos. E a frase da Califórnia é: tão vivos como onde crescem. Muito obrigada. Que boa apresentação, é ouro. Que bons comentários. Incrível para os negócios que não conheciam tanto esse mercado e os dados falavam por si só, né? E eu vou pedir para todos e todas que se tem alguma pergunta para Daniel, vamos fazer as perguntas e respostas depois da próxima apresentação. Mas eu tenho uma pergunta que alguém formulou e tinha a ver com entender melhor o vinho para cozinhar. E tem mercado para isso? Eu acho que isso fica dentro do que se considera para loja de conveniência, o pequeno supermercado. Não sei qual é o tamanho desse mercado, não temos muitos dados, mas eu acho que o Organização da Agricultura poderia conhecer mais informação. Eu acho que as pessoas usam vinho normal, né, para cozinhar. Totalmente, isso que eu faço também. Porque quando eu cozinho também, quanto melhor é o vinho, melhor é o prato, né? Excelente, Daniel, muito obrigado. Agora vamos compartilhar o vídeo da Susana Balbo, ela é da Argentina e ela não conseguiu estar conosco ao vivo, mas mandou a sua apresentação em vídeo. Vamos lá com o vídeo. Bom dia. Meu nome é Susana Balbo, eu sou enóloga e a fundadora da Susana Balbo Wines. E hoje vamos falar sobre exportação, mas especialmente sobre o mercado do Canadá. Eu trabalho com a produção de vinhos de alta qualidade e fundamentalmente com a exportação. Eu exporto quase 95% da minha produção a 34 países, entre eles o mercado do Canadá. O mercado do Canadá é bem particular, porque com a regulamentação da venda de licores dos Estados Unidos, o Canadá decidiu adotar um sistema monopolista, onde se controla a eleição, a escolha, a venda e a distribuição dos produtos alcoólicos, vinhos, licores, cervejas.
esse sistema foi mandado para as províncias, encaminhado para as províncias, e se criaram consórcios de compra ou monopólios provinciais. Então, cada província tem um board, um comitê, que decide que vinhos serão comercializados dentro da província. Com exceção da Uverta, que no ano 1994 decidiu privatizar a comercialização dos vinhos e mandou para as mãos privadas. Então, voltando para o sistema dos monopólios, em cada província temos um. E há um sistema de comercialização baseado principalmente em 3 segmentos. Primeiro, que nós conhecemos como General Listing, ou lista geral, que estamos falando de produtos de menor preço e grande volume, um enorme volume. Segundo, temos o mercado de especialidades, vintage ou especialités. E, em terceiro lugar, é como que nós chamamos de fornecimento para restaurantes, hotéis e cassinos. Ao comercializar um produto numa lista geral, a vinícola, através de um agente, porque para comercializar no Canadá você precisa de um agente, e esse agente que cobra uma comissão já estabelecida, tem a obrigação de apresentar o produto perante a Câmara, o monopólio, e tem que preencher um formulário para responder algumas perguntas, principalmente como a qualidade, os produtos usados para a produção do vinho, se pergunta se são produtos aptos para vegetarianos, se tem o tipo de uva utilizado. Tem muitas perguntas no formulário. E nos diferentes monopólios, tem diferentes maneiras de acessar a esse General Listing. Por exemplo, em Ontário, primeiro, eles pedem a aplicação e tem um manager da categoria que vai decidir se esse produto vai ser importado ou não. E se eles decidem que sim, vão importar, aí pedem as amostras. Porém, em Quebec e British Columbia, junto com o pedido de venda do vinho para o monopólio, você precisa anexar as amostras. Essas amostras depois são avaliadas quimicamente e organolepticamente, em geral, através de um comitê, e esse comitê decide se o produto tem a qualidade suficiente para ser incluído no listado geral. Como eu falei, são de muito volume esses general listings e geralmente também com preços baixos. Por isso, se recomenda apenas para essas vinícolas com uma capacidade de grande produção com custos reduzidos. Depois temos a segunda categoria, vintage ou especialités, que é uma categoria que também entra através do agente, mas em volumes menores, vinhos de maior qualidade e geralmente muito mais caros. Esses produtos que entram em vintage e especialité também são submetidos a uma degustação, a um chamamento, porque podemos oferecer o produto, mas temos que aguardar a que haja um chamamento de parte do monopólio interessado em comprar um produto dessas características dentro da categoria de especialidade ou de vintage. E depois tem uma terceira categoria que nós conhecemos como l'entrée, que é restaurantes, hotéis e casinos que podem comprar o vinho diretamente ao monopólio ou de um agente ou diretamente à vitivinícola, como no caso dos vinhos produzidos no Canadá. Isso, em geral, tem um preço especial, menor, que permite adicionar sua margem. Um dos pontos mais importantes que devemos ter em conta
quando queremos vender ao monopólio é construir apropriadamente o preço. Nós temos um cálculo para nós que moramos na Argentina e que estamos muito longe em termos de logística, que é cara por conta da distância. Há uma conta muito simples e muito rápida de se fazer, que é que o preço que a vinícola recebe é aproximadamente 25% do preço ao qual nós procuramos que seja o preço de venda ao público. Quer dizer, se nós tivermos um vinho que queremos vender a $10, em geral, o preço que receberemos na vinícola é de $2,5. É mais ou menos por conta disso, 2,5, 2,3 é uma boa negociação. Em geral, o Canadá, pelo menos no caso da Argentina, eles cobram o imposto no destino. O imposto que será gerado sobre o nosso preço tem que ser pago, o frete tem que ser pago, e aí deveremos pagar os custos de alfândega envolvidos. No Liquor Board já tem um preço, isso é um retorno no preço do Liquor Board. Os prazos de pagamento variam segundo as categorias e de produtos, mas estão aproximadamente 120 dias aproximadamente. Algo que é importante levar em conta é que quando nós quisermos aplicar, nos apresentar com o monopólio do Canadá, temos que estar preparados para termos o produto pronto por um tempo bastante prolongado, porque os comitês se reúnem 3 ou 4 vezes por ano, eles fazem a degustação, veem que produto interessa e a decisão, em geral, é tomada 6 meses ou 7 meses depois. Então, até que nós apresentarmos a amostra, pode passar um ano. E podemos sair entregar o vinho. Devemos ter em conta que um produto que devemos conservar com uma determinada análise, uma determinada característica tem que ser respeitada. São muito estritos no controle da qualidade e, bom, tem que se respeitar as normas de etiquetagem, o peso das embalagens. Há muito controle em torno disso. Algo muito importante é que os vinhos que são listados podem sair da lista, delistados. E há 4 motivos principais para isso. Um deles é que não compramos com o plano de marketing proposto, que o pessoal que se encarrega de propor o vinho e de promover tem que cumprir um plano de marketing para o vinho ser rotado nas lojas. Se o vinho não rotar, é deslistado. O segundo motivo pode ser que não tenhamos cumprido com a qualidade, que queremos entregar algo que é diferente do que nós oferecemos. Imediatamente é retirado. O terceiro motivo pode ser que a vinícola necessite fazer aumentos de preço exagerados e aí eles decidem que não está dentro da faixa de preços para a qual estão dispostos a aceitar para uma determinada categoria Brasil, categoria Chile, cada preço vai segundo cada categoria. E o quarto motivo é que possa haver uma inadimplência em termos das normativas de saúde, embalagem, etiquetagem, que as embalagens não estejam corretamente etiquetadas. Bom, há muito para se falar sobre tudo isso, mas eu gostaria de mencionar muito brevemente o que nós fazemos como vinícola. E como vinícola, por exemplo, nós nunca entramos em listado geral, porque são de baixo preço e muito volume, e não é o perfil da nossa empresa. Nós temos como norma e como regra que a qualidade é mais importante que o econômico. Então, nos concentramos em vinhos de muita alta qualidade, com um preço que, em geral, temos uma entrega de plus, de qualidade de 30%, 40% de mais qualidade do que o preço que procuramos. Como medimos isso? Bom, fazendo degustações comparativas com produtos que são 30%, 40% mais caros do que os nossos. Nosso produto tem que vencer nessa degustação que é feita em cego,
E aí demonstramos que tem a qualidade necessária para ser comercializado de acordo com nossos padrões. No caso do Canadá, nós temos, por exemplo, no LCBO, no Liquor Control Board Ontário, temos 2 produtos listados já numa categoria permanente, que é vintage. Uma é Torrontés, que é um vinho que sempre superou a expectativa de venda e hoje está como um produto estratégico, considerado uma especialidade estratégica. Já não temos que passar pelo controle de qualidade da degustação do produto, porque já leva muitos anos no mercado e consistentemente tivemos boas críticas com padrões muito elevados. Então, sistematicamente, entra esse produto e são 4.900 caixas de dose garrafas por ano. Isso o Sanabad Malbec, que pela sua alta qualidade foi classificado como Contributive SKU, porque é um produto que contribui com promover a categoria pela sua grande qualidade e prestígio. Nesse ponto, também não temos que passar pelas degustações, porque é um produto que já tem sua apresentação espontânea e sua venda anual, que é em torno de 1.500 ou 2.000 caixas por ano. Temos também outras aplicações que vamos fazendo de listagens pontuais, dependendo de se é um Torrontés fermented, ou um Malbec de Altamira, ou outros, mas são vendas pontuais que podem não ser repetidas ao longo do ano. Bom, o tempo é ouro, infelizmente. Eu tenho muito mais para falar com vocês, mas não temos esse tempo, então, resumidamente, isso é o que eu posso contar para o mercado do Canadá, que tem suas complexidades e suas particularidades. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês e que todos vocês tenham muito sucesso na sua tentativa de entrarem no mercado do Canadá, porque é altamente confiável, não é um mercado fácil, a exigência é muito alta, contudo, é um mercado muito fiel. Desejo-lhes o melhor dos sucessos e darei resposta, obviamente, a todas as perguntas que vocês puderem ter. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Excelente, Susana. Ela está viajando agora, mas realmente agradecemos a sua contribuição. É um prazer trabalhar com você, realmente. Bom, agora aqui temos diferentes categorias. Eu vou passar a palavra, então, a John Westcott. Muito obrigado. Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Isso, muito bem. Então, eu sou John Westcott, o CEO da Spirits Canada. Para quem não me conhece, nosso nome legal é Associação de Destiladores Canadenses. Nos últimos anos, estivemos trabalhando sob o nome comercial de Spirits Canada. Tem ambos os nomes. Já faço 24 anos como chefe da Spirits Canada na indústria e também eu fui presidente do Instituto do Vinho Canadense durante 11 anos na associação. Então, sem dúvida alguma, eu falo em nome dessa indústria, sou uma especialista em todas as categorias. É um prazer para mim apresentar isso perante vocês. Próximo slide, por favor. Somos uma associação nacional de 75 anos, representamos tanto os produtores quanto os comerciantes de bebidas premium. Também representamos 85% das bebidas produzidas nacionalmente, obviamente o whisky canadense também, mas representamos 2/3 partes de todas as bebidas importadas ao Canadá. Então, contamos com um mercado muito robusto. Nossa sede está em Toronto, Ontário, no centro do Canadá. É uma organização bastante pequena, com 8 empresas membros, 7 instalações comerciais nas diferentes províncias. Próximo slide. Vamos ver rapidamente quem são nossos membros. A maioria desses nomes, com certeza, vocês já conhecem. Representamos as empresas mundiais. Atualmente, também estamos interessados em incorporar novos produtores e destiladores do Canadá. 240 são por enquanto, trabalhamos juntos, mas também
queremos que sejam incorporados como membros. Também temos membros afiliados, algumas dessas empresas, com certeza, vocês também conhecem. Here Walker Sons também é a destiladora mais importante da América do Norte, então estamos falando de operações muito, muito importantes. A empresa que não foi mencionada anteriormente é Pernod Ricard, que tem algumas empresas aqui também na região. Eu posso dizer que os representamos a indústria das bebidas alcoólicas no nível global em grande medida. Bom, parte do que eu vou compartilhar aqui com vocês também foi mencionado por Daniele e Susana. Eu peço paciência se eu repito alguns conceitos. O Canadá é um país muito grande. Os Estados Unidos, como vocês sabem, tem 329 milhões de pessoas e o Canadá tem só 35 ou 37, mesmo que seja de um tamanho geográfico semelhante. Isso nos leva a pensar onde colocamos o esforço também. Se falou de Ontário, da Quebec, da British Columbia como mercados muito importantes. Sem dúvida, eles têm a maior parte da população, fortes em determinadas categorias e talvez não tão diferentes do que são licores. É tentador Ontário e British Columbia, ou Alberta, na verdade. Vemos, como a Susana disse, há diferentes mercados para entrar com novos produtos. Susana deu um detalhe muito bom nesse ponto e é difícil acessar, bem como são oferecidos diferentes programas, nós podemos entrar com algum esquema em particular, mas em termos gerais, trata-se de uma tarefa muito intensa, muito cara entrar no mercado canadense. Muitas vezes nos perguntam como podemos ingressar os produtos no Canadá, por onde começar. Como o Daniele disse, é importante contar com um agente, é um requisito legal, um agente oficial. Sem um agente não podemos entrar no mercado. Todas as importações, todas elas entram no país através dos conselhos territoriais. Eles são os importadores, as entidades aos quais vendemos e são quem controlam esse acesso, os volumes, essas câmeras de licores. Então, em termos de onde concentrar a atenção, permitam-me falar um pouco sobre Alberta e até certo ponto British Columbia. A Alberta também tem uma câmara de licores, mas aqui o canal de retalho é privado. O que significa isso? Significa que o governo acede ao varejo, ao atacado, mas quem vende são cidadãos individuais ou empresas privadas. O que acontece em Alberta é que se faz um sistema de estado aberto. Se queremos exportar para a Alberta, vender na Alberta, é muito simples obter uma lista com a Câmara de Licor do governo, todos podem acessar. E em termos quando o produto cumpre com os padrões de segurança, etiquetagem e tal, é muito simples, então muito rápido obter a lista na Alberta. Não é o maior mercado do Canadá, mas sim é muito importante porque tem 4 milhões de pessoas, a maior parte da população está concentrada por aqui. Então, estamos falando de um mercado muito interessante. Então, sempre tem que fazer investimento no mercado, tem que educar os consumidores, tem que explicar a eles por que deveriam degustar seu produto, conhecê-lo, para poder concorrer. Então, há um investimento necessário. Em Alberta, o que acontece é que o produto é levado para a lista e depois depende de você que possam os consumidores realmente e os varejistas comprar seu produto e vendê-lo. É mais rápido, leva menos tempo esse processo, precisa sim de investimento, mas a possibilidade de entrar e conhecer o olhar e a opinião dos canadenses sobre seu produto é muito mais significativa. Eu vejo muitas empresas que entram no Canadá através da Alberta
desenvolvem uma base, alicerces para seu negócio e depois vão para outras províncias e demonstram que estão com uma boa situação de aceitação em Alberta. Então, assim, demonstrando que são aceitados em Alberta, podem ser aceitados em Quebec, por exemplo. Vou falar agora sobre bebidas espirituosas, como falou a Daniele. Em Quebec, vinho e cerveja são disponíveis para lojas de conveniência. Faz 40 anos que podem se vender aí. Isso significa que cerveja e espirituosas são mais fáceis de comprar. Para que saibam, Quebec representa 23% da população total do Canadá e só 11 ou 12% de vendas de espirituosas. Então, aí tem uma oportunidade. Vocês deveriam ficar ligados com a Quebec, porque os consumidores daí estão gostando e se virando cada vez mais para espirituosas. Outro ponto a salientar é que eu acho que, como falou o Daniel, a maioria dos canadenses moram muito perto da fronteira com os Estados Unidos. 52% dos canadenses, mais da metade da população do Canadá, mora em 10 cidades nas 4 maiores províncias, Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta. Então, embora seja um grande país, essas 10 cidades são as mais importantes. E Edmonton e Calgary estão em Alberta, então é um bom ponto de entrada. Houve algumas perguntas. Próximo slide, por favor. Houve algumas perguntas em relação com dados sobre o mercado canadense desde a década de 1970. Spirits Canada, junto com todas as câmaras de licores, criou um programa de vendas e estatísticas nacionais. Depois de alguns anos, nós criamos uma parceria com a indústria do vinho. Agora é vinho e espirituosas. Antes também tínhamos juntado cerveja e bebidas em geral. Então, temos dados holísticos sobre as vendas no país todo, que são informados através de SKU. Então, se vocês têm uma garrafa de whisky, vai ser informado através do tamanho e com essas características. Se faz o relatório através de província e cidade, se emite uma vez por mês, com a informação do último ano, e temos uma cobertura muito holística com alta confiança dos dados. E temos dados disponíveis se vocês têm a assinatura anual. Então, se vocês precisam de informação sobre o mercado do Canadá, podem se assinar para receber toda essa informação que nós fornecemos. Então, para conhecer um pouco onde estamos, conhecendo também a situação da pandemia e os custos de voltar para a normalidade, eu vou dar um snapshot para que conheçam um pouco sobre a situação de bebidas e espirituosas. Nos últimos 5 anos, as espirituosas cresceram mais de 11%. Tradicionalmente, no negócio no Canadá, trabalhamos com um volume, como vem aí na tela, 2017, 2018, 2020, o primeiro ano da pandemia, houve um crescimento importante do produto. Também por causa de comentários que o governo não ia manter as lojas de vinhos abertas, né? Então, as pessoas foram para comprar porque achavam que as lojas iam fechar. Então, houve um maior consumo. Depois, houve uma pequena queda no ano 2021, mas 2022 parece estar voltando para o normal. Então, vemos um bom crescimento na
categoria de espirituosas. Agora, na categoria de bebidas, vemos também um grande crescimento, e ainda mais durante a pandemia. Eu diria que a indústria do vinho, da cerveja, das bebidas espirituosas estão agora produzindo produtos que estão indo muito bem, e analisando os últimos 5 anos, vemos que o crescimento é muito significativo e acreditamos que vão continuar crescendo por causa da conveniência, por causa dos diferentes tipos de perfis que existem, que estão aparecendo, especialmente nos consumidores mais novos, mais jovens, e também a questão da conveniência, que você pode consumir imediatamente o produto sem fazer nenhuma outra coisa. Seguinte, por favor. Então, no vinho e a cerveja, o vinho está indo muito bem na perspectiva do volume. Não sei bem o que estava acontecendo no ano 2019, mas no ano 2020, o primeiro da pandemia, foi muito forte para a indústria do vinho. E nos últimos 5 anos, vemos que os volumes gerais do vinho estão indo muito bem. Nos últimos anos, no Canadá e nos Estados Unidos, houve alguns obstáculos e vemos a tendência continuando. Houve um impacto positivo no ano 2020 durante a pandemia, mas depois se voltou para o padrão prévio à pandemia, com uma queda anual de 3%. E a cerveja também tem atravessado essa situação. A questão como o vinho e a cerveja tem a ver com alguns casos onde vemos que as condições não são as ideais. Então, um olhar rápido do mercado vai ser o seguinte, e eu gostaria de fazer um comentário final antes do encerramento. O Canadá é um país cujos clientes são muito interessados em produtos de outros países, sem dúvida, tá? Nós recebemos esses produtos muito empolgados, há um interesse para degustar novos produtos, experimentá-los. Como falou a Susana, sem dúvida, tem uma tendência para ir para o premium, então uma proposta desse estilo, de maior qualidade, seria bom para o mercado, e os consumidores do Canadá vão pagar esses valores. Temos um interesse muito grande em produtos únicos de outros países, então gostaria de encorajar as pessoas a ver o Canadá como um país onde poderiam vender seus produtos. Gostamos muito dos produtos estrangeiros, e 75% dos produtos espirituosos feitos no Canadá são exportados. Então, tem muito interesse para trazer produtos espirituosos de outros países. Vou parar aqui e, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Excelente apresentação, adorei os dados. E acho que oferecem uma boa perspectiva do mercado. No chat há alguns comentários sobre outros detalhes que poderiam adicionar. Poderia adicionar algumas coisas? Sim, nós falamos sobre a categoria tradicional de bebidas espirituosas, uísque, vodka, gin, licores, seja o que for. Todos eles são incluídos. Também falamos do vinho, da cerveja, e nós não estamos falando do 100% da cerveja do país, mas quase todas as cervejas foram mencionadas, e eu diria que quase 100% das categorias foram incluídas. Os dados incluem coisas como o tequila, o mezcal, espirituosas de diferentes partes do mundo que são únicas, e
Ontário e Quebec são os maiores compradores de espirituosas do país. Além disso, tem algumas bebidas que são consideradas de nicho, mas igualmente são vendidas no Canadá, seja de Ásia, da Europa, América do Sul. Tem um leque amplo de opções para consumidores do Canadá. Tem outra pergunta sobre o pisco do Peru. Sim, também trabalhamos com a venda de pisco do Peru. E tem um crescimento, porque nos últimos anos a qualidade do pisco que chegava da América do Sul foi muito melhorada e os consumidores estão respondendo muito bem a esse pisco. Então, também temos esses dados. E uma coisa que poderíamos fazer é falar sobre as inovações do setor, e são fantásticas, né? Ainda no Canadá, tem muito tipo de bebidas, né? Sim, temos uma destileria chamada Dairy Distillery, que pega o leite, faz a fermentação e cria um vodka especial. Eu não experimentei, mas um amigo sim falou que era muito bom. Então, acho que é assim, né? Os consumidores estão procurando produtos interessantes, autênticos, e ainda os produtores pequenos de diferentes partes do mundo estão fazendo produtos bem interessantes. Tem muita inovação acontecendo e muita autenticidade, e esse aí é um fator muito importante para os consumidores do Canadá. Estão procurando essa autenticidade dos produtos que consomem. Como falou o Daniel, eles estão procurando um motivo para acreditar no seu produto. Pode ser um motivo ambiental, financeiro, mas sem dúvida, a autenticidade é chave para esses produtos. E também a origem é importante. Poderíamos colocar a sua informação de contato no chat? Há pessoas que gostariam de entrar em contato com você. Sim, claro, eu vou colocar meu endereço de e-mail aí no chat para quem quiser entrar em contato comigo. Sim, aqui também temos um crescimento desse tipo de bebidas e vemos que é uma categoria em crescimento e, de fato, alguns dos monopólios estão também procurando novo algo. E vemos também que a frase que usam para a promoção dos produtos é melhor para você. Temos aí a informação de contato do Ian no chat para quem precisar. Temos apenas mais um minuto. Não sei se tem alguma pergunta que gostariam de responder do chat. Acho que tem uma pergunta do Caribe. Uvas locais. Eu diria sim. Se o produto é bom e tem um bom preço, eu acho que poderiam ser interessantes, sem dúvida, para o nosso mercado. Nós temos muitas pessoas do Caribe, no Canadá, e é um mercado forte para produtos que vêm do Caribe, sem dúvida. E também muitos canadenses que viajaram e descobriram, né, essas bebidas e podem gostar de comprar em casa também. E tem mais uma pergunta da Lucia Mello sobre o mezcal. O mezcal se vende no Canadá, está aumentando a sua popularidade. Eu diria que não há muitas marcas de mezcal aqui, mas estão crescendo. No oeste é um pouco mais prevalente, em Alberta e em British Columbia, mas sem dúvida está crescendo. E acabamos de ter uma conversa ontem para fazer um melhor acompanhamento e tracking do tequila e o mezcal.
excelentes apresentações. Desculpem que não temos muito tempo. Foi muito interessante para nós. E eu gostaria de agradecer todos e todas pela participação. Agradeço aos palestrantes pelo excelente trabalho. Agradeço às intérpretes também. Eu escutei todas as línguas e trabalharam muito bem as intérpretes. E gostaria de convidar o embaixador para falar umas últimas palavras de encerramento. Só para dar seguimento ao que você acabou de dizer, foi excelente, me abriu a cabeça. Eu sei algumas das coisas que foram ditas. Me surpreendeu também ver o tamanho do mercado de Quebec, né? A metade da Ontário consumem ainda mais. E dada a proximidade, não só geográfica, mas também a cultura, né? Essa província é algo que, pelo menos no nosso caso, na minha opinião, deveríamos levar mais em conta. Realmente, os palestrantes nos deram um ângulo muito interessante para os produtores também, então agradeço muito, como eu já disse no começo, e realmente espero que possamos continuar trabalhando com o setor para o benefício das nossas economias. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. Muito bem, bebam com moderação. E vamos colocar essa apresentação na página web da ICA. Obrigado. Tchau, tchau. Tenham um bom final de semana.